eu chamo ao palco agora para palestrar aqui no CONAC, ele, Gabriel Henrique Esteves. Mais palmas, gente! Palmas! É o Gabriel. Bateu palmas, gente. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my... Quem tá animado ainda aqui? Quem tá com sono? Quem tá com fome? Perfeito. Eu prometo que vou ser bem rápido. Não vou passar das 4 horas da tarde. Daqui a pouco você já vai estar comendo, vai dar tudo certo, ok? Galera, prazerzaço estar aqui com vocês hoje. Prazer imenso estar palestrando para pessoas que eu admiro, pessoas que respeito demais. Aqui no meio eu tenho cliente, tenho parceiro de negócio, obrigado, meu querido. Tenho pessoas que me ensinaram muito e estou palestrando com pessoas que eu admiro demais, ok? Eu vou falar com vocês a respeito da construção de máquina de vendas. Alguém já foi apresentado esse conceito, construção de máquina de vendas? Alguém? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Olha aí, ó, meus clientes aqui já estão apresentados a esse conceito. Quem é que conhece o livro Receita Previsível? Alguém conhece aqui? Perfeito. É esse camarada que traz para o Brasil e vai popularizar esse termo. A gente vai falar um pouquinho disso, vai ser um pouquinho técnico, tá? Mas antes eu vou me apresentar para vocês. Eu sou Gabriel Esteves, sou um gaudério, que era para estar com vocês ontem, mas meu voo, enfim, atrasou um pouquinho, não deu certo, mas hoje estamos aqui. Então, eu sou o culpado por você atrasar um pouquinho o almoço. Depois tu vai lá e puxa minha orelha e me xinga, ok? Não agora, segura um pouquinho que a gente tem coisa boa para falar. Eu sou proprietário da MAV Digital, uma assessoria de marketing e vendas especializada no mercado de consórcio, no mercado financeiro. Atendemos clientes em todo o país. Eu brinco que a gente atende do Iapoque ao Chuí. Tenho clientes no Rio Grande do Sul, tenho cliente no Rio Grande do Norte, tenho cliente na Bahia e tenho cliente no Acre. Sabe o que é interessante? Para mim falar com um cara do Acre, tem um delay de 2 horas de diferença. É 9 horas aqui, lá é 7 ou 11, agora nem sei mais. A gente atende empresas de consórcio por todo o país, desde representantes até administradoras. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho a respeito disso. Como a gente pode utilizar estratégias digitais para construir uma máquina de vendas, para que você consiga ter previsibilidade em vendas, para que você possa vender com consistência, para que todo mês você saiba o que fazer, correto? Perfeito. Galera, eu quero iniciar aqui refletindo com vocês. O que as empresas de crescimento acelerado têm em comum? Qual é o diferencial de empresas no cenário brasileiro, onde 50% das empresas não sobrevivem 2 anos, onde 90% das empresas não sobrevivem 5? Qual é o diferencial de empresas que elas entram no mercado e muito rápido, elas dominam aquele mercado, elas têm consistência, elas crescem, daqui a pouco estão vendendo, daqui a pouco estão dominando, daqui a pouco já é a empresa mais conhecida, você sabe. Você já se perguntou o que eles têm de diferente? Porque resultado diferente nada mais é do que uma prática diferente. Vocês concordam comigo nesse aspecto? Perfeito. O que esses caras têm em comum é o seguinte: todas elas possuem o controle do seu crescimento através da construção e estruturação de máquinas de vendas. Eu quero, primeiro, deixar claro um ponto aqui. Não tem nada com maior potencial de tirar o sono de um empresário do que não vender. Se o cara está vendendo, se o cara está com dinheiro no bolso, mas tu dá um engradado para ele de energético, o cara põe Red Bull para dentro e o cara dorme que é um bebê, dorme tranquilo. Mas agora, se esse cara não tem caixa, se esse cara não está vendendo, se ele não tem dinheiro, não tem o que tu faça para esse cara dormir. O cara perde o sono. Nada tem mais potencial de fazer cair cabelo da cabeça de empresário do que não vender. Vocês concordam comigo?
Faz o seguinte, então, dá uma olhadinha, assim, de canto de olho para esse cara que está do teu lado, mas dá assim, dá uma disfarçada, tá? E vê se ele tem umas entradinhas. Se ele tem umas entradinhas, provavelmente esse cara está precisando vender. Eu acho que eu estou precisando vender também, né? Perfeito. Brincadeiras à parte, galera. Nós precisamos vender. Nós precisamos ter controle sobre vendas. Nós precisamos ter controle sobre o resultado. Eu, como empresário que atende empresas de consórcio, eu vejo pessoas frustradas chegando para mim. Eu queria fazer um projeto, eu queria contratar, eu queria avançar um canal, eu queria fazer algo diferente, mas não consigo, porque não tenho caixa. E não sei o que está para entrar no mês que vem. Eu quero que vocês entendam o seguinte, o que é essa tal máquina de vendas? Eu vou primeiro explicar o que é a máquina de vendas, o porquê você precisa de uma máquina de vendas e, por último, vou dizer como você vai construir essa tal máquina de vendas. E eu vou dar algumas experiências que eu tenho no mercado. Aqui, eu conheço algumas pessoas, eu tenho até uns monstrinhos aqui na frente, tem uma galera que vende muito, que é meu cliente aqui, a Eleonora, um pessoal aqui, e nós já temos tratado muito a respeito disso. Olha só, criar uma máquina de venda significa ter previsibilidade no meu funil. É controlar causa e efeito em vendas. Eu tenho uma máquina de vendas a partir do momento em que eu controlo a geração de demanda e a conversão dessa demanda. É ter previsibilidade. Quando eu sei quantas reuniões eu preciso para uma venda, quantas qualificações eu preciso, quantos leads qualificados, quanto de investimento, quantos vendedores, quando eu controlo todo esse processo, e não é só saber, é controlar esse processo. Quando eu controlo esse processo, eu tenho uma máquina de vendas. Construir uma máquina de vendas é basicamente criar um processo onde eu ponho R$1.000 e me volta 5. Agora tem alguém me olhando de beiço. Tem alguém me olhando de cara feia e dizendo, Gabriel, não é possível fazer isso. Não tem como, tu está fazendo promessa, tu está me prometendo contemplação aqui. Querido, não estou prometendo contemplação. Existe sim processo e metodologia para construir isso. Nós podemos ter um processo que atrai cliente e converte cliente de forma mensurável, repetível, lucrativa e escalável, que é ter uma máquina de vendas. Quantos gostariam de ter uma máquina de vendas aqui? Convenci meia dúzia de pessoas. Vamos lá. Vou mais um pouquinho aqui, então. Presta atenção nisso. Com o que eu posso comparar essa tal máquina de vendas? Quantos aqui conhecem aquelas máquinas? Quantos conhecem aquelas máquinas onde eu vou lá e ponho 5 pila e me vem um refri? Vocês conhecem isso? Claro, né, Gabriel? Pergunta idiota. Quase uma pergunta retórica. Presta atenção nisso aqui. Uma máquina de venda seria algo semelhante a isso. Só que eu coloco milão e me volta 5.000. Será que é possível ter isso? Será que é possível botar dinheiro e esse dinheiro multiplicar? Gabriel, se acontece, me vê 5 dessas de uma vez. Parece promessa de louco, correto? Parece algo que é impossível de fazer, mas com gestão, com metodologia e com processo, tu consegue criar essa máquina. Presta atenção nisso aqui, ó. Todos vocês aqui, quem é que dirige? Quem é que tirou carteira? É fácil dirigir? Barbada, né? Tu entra no carro, põe combustível e mete bala. Sim ou não? Fácil, barbadinha. Mas me diz uma coisa, você sabe qual é o processo para construir essa máquina que você dirige? Porque quando você está pilotando, botou gás, fui embora e estou indo lá para o Rio Grande do Sul. Mas, antes dessa máquina estar pronta, 5 anos é feito um projeto. Demora de 3 a 5 anos para construir um carro, para idealizar, para projetar, para validar, para testar e colocar para produção em escala. Aquele carro que tu põe gás, dá partida e está andando. Cara, existe um projeto, existe um trabalho por trás para que isso aconteça. E assim é com a construção da máquina de vendas de vocês. Existe todo um processo que nós podemos construir e chegar a isso, e este é o segredo das empresas que crescem e escalam. Eu vou falar com vocês a respeito do método MAVE.
para a construção de uma máquina de vendas. Por que método MAVE? Porque esse método foi nós que criamos. Eu costumo dizer que nada se cria, tudo se copia. Tem um camarada, o Charles Duhigg, ele escreveu aquele livro que talvez vocês conheçam, O Poder do Hábito, o livro amarelinho. Vocês já leram ele? Perfeito. E ele escreveu outro livro também, que se chama Mais Rápido e Melhor. E ele fala sobre a inovação. E ele diz o seguinte: a inovação nada mais é do que nós pegarmos coisas de outros contextos, trazermos para a nossa realidade e adaptar. E foi isso que a gente fez. O que a gente fez? A gente entendeu o que empresas de tecnologia, o que as empresas que mais crescem no mundo fizeram e fazem para ter esse crescimento acelerado, para ter esse crescimento que nunca para. Vou te dar um exemplo, a RD Station. Quem conhece essa empresa? É uma parceira minha. Conhece a RD Station? Um consultor que estava lá dando uma mentoria para eles, ele conta um case legal. A RD é um case de crescimento. É um case de sucesso absurdo. Ele foi num mês na RD, e a RD era uma salinha pequenininha, o CRM deles era um quadro cheio de post-it. O André, que é o dono da empresa, ele chegava a dizer, o maior concorrente deles não era o mercado, era o vento, porque o vento vinha e levava os clientes tudo embora. Uma empresa pequenininha. Porém, 3 meses depois, ele volta naquela empresa e os caras dominam o andar inteiro. Eles já estão com um time gigante. O que esses caras têm para crescer dessa forma? O que esses caras têm? Eles têm isso. Eles têm uma máquina de vendas, e eu vou apresentar para vocês esse conceito. Vou apresentar o método MAVE. Aquilo que a gente pegou em empresas lá nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício, empresas que crescem no Brasil, adaptou para a nossa forma e aplicou para o consórcio, perfeito? Para a realidade de vocês, para que tu não tenha que ficar lendo centenas de livros, visitando centenas de empresas para adaptar. E, a partir daí, nós fizemos este modelo e trabalhamos com várias empresas aqui no país. Trabalhamos aí, por exemplo, a gente tem cliente que vende no exterior, que é uma forma muito boa de vender. Cara, lá é em dólar, e tem brasileiro demais. Tem brasileiro no exterior. Presta atenção aqui. Antes de montar uma máquina de vendas, alguns alinhamentos precisam ser feitos. Primeiro alinhamento, você precisa pensar como empresário. Quantos aqui são empresários? Tem empresa, tem time. Perfeito. Quantos são representantes, têm CNPJ, mas estão trabalhando sozinhos? Perfeito. Tem pouco, mas é empresário. E quantos são vendedores, CLT, que não tem empresa ainda? Levante a mão. Perfeito. E quem não levantou a mão não é nada. Gabriel, termina de uma vez para a gente ir embora. Presta atenção nisso aqui. Mesmo que você seja CLT, você tem que pensar como empresário. Você tem que empreender dentro da empresa que você está. Porque, afinal de contas, se você tem resultado, é grana no bolso, irmão. É cash, é dinheiro. Você precisa produzir. E é esses caras com mentalidade de empresário que crescem. Sabe qual é o problema aqui no nosso mercado de consórcios? Que muitas vezes nem o empresário tem mentalidade de empresário. Vocês concordam comigo? Tem empresário, qual que é a realidade que eu encontro falando com vários empresários? O cara era um vendedor. O cara dominava a administradora dele. O cara estava à frente do mercado. De repente, abriu uma representação. Daí começou a crescer, botou um outro e caiu de paraquedas como empresário. Ele nunca estudou, nunca se preparou, nunca se capacitou, e agora ele está com um BO na mão. Como que eu faço? Essa é uma dificuldade que o empresário tem. Quantos se identificam com essa realidade? Pô, eu caí de paraquedas nessa função. Agora eu tenho um time, agora não é vender, porque uma coisa era quando eu vendia. Agora eu estou do outro lado, agora eu tenho que gerenciar, agora eu tenho que motivar, agora eu tenho que pagar as contas. Muda o jogo. O game muda. E muitas vezes esse empresário é quem traz caixa para dentro da empresa, porque os vendedores deles não conseguem replicar isso daí. Faz sentido para vocês? Perfeito. Primeira coisa, cara, quer montar uma máquina de vendas? Pensa como empresário. Você consegue, mesmo sendo um vendedor individual, fazer isso, aplicar alguns conceitos. Porém, o empresário ele vai se beneficiar muito mais. Vou dar um exemplo. Aquele cara que monta uma máquina de vendas, ele ganha dinheiro quando ele está dormindo. Né? Tem uma frase famosa do Warren Buffett que diz assim, se tu não aprender a ganhar dinheiro enquanto tu está dormindo, tu vai trabalhar a vida inteira. Quem quer trabalhar a vida inteira? Está faceirão. 80 anos vendendo consórcio. Vocês estão faceiros com isso? Sim ou não?
Não, né, cara? A gente tem que montar uma estrutura, a gente tem que crescer. Então, a primeira coisa, pensar como empresário. E segundo, buscar crescimento. Irmão, pega isso aqui, ó. Não vem com esse papo de que não dá para contratar. É difícil, eu não consigo. Eles só querem ganhar mais. Existe sim, porque tem empresas que estão crescendo e estão voando. Estão contratando, estão fazendo outras pessoas produzir. Por que você não faz? Porque você ainda não sabe como, mas existe. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que é possível sim fazer. Ok? Terceiro, entenda que o crescimento é pago. Quem aqui já ouviu falar do termo CAC? Custo de aquisição de clientes. Perfeito. Vou apresentar porque a maioria não conhece. Escute isso aqui. Custo de aquisição de clientes. Eu pago para vender. Todo cliente que vem para a minha empresa tem um custo. Tem um custo de mídia, tem um custo de tempo, o tempo do empresário. Você já botou isso na conta? Você paga para vender. Você está pagando para produzir. Se você não entende esse conceito de que você está pagando para vender, você não consegue ser estratégico. Porque o jogo de gente grande é nós conseguir conciliar o quanto eu pago para trazer um cliente e o quanto ele coloca no meu bolso. Se lembra do conceito da máquina, eu ponho 1.000 para voltar 5.000? Tem gente que não quer botar essa grana na frente. Querido, se você não aprender a investir, você não monta time, você não vende, você não cresce e você não evolui nesse mercado. Empresário entende, eu ponho grana e depois volta. Se eu for um investidor inteligente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que eu tenha o maior retorno possível. Feito esses alinhamentos, vamos entender as 9 etapas do método MAV. Eu tenho aqui um tempo estimado, então eu vou priorizar algumas etapas. Olha só, etapa da 1 a 4. São as etapas que tu precisa para iniciar essa máquina. E alguns empresários já começaram, inclusive. Já começaram a usar isso aqui. Perfeito? Eu vou focar nelas. Tá? Depois, das 5 até a 8, é para você manter essa máquina sustentável no decorrer do tempo. E a última é para ter uma implementação ágil. Vamos lá, ganhar tempo. Primeiro pilar de uma máquina de vendas. Inteligência comercial. Qual que é o grande erro do empresário? Eles vêm conversar comigo e dizem, Gabriel, eu quero vender, eu quero fazer, e eles vêm olhando lá para o operacional, para o tático. Eu vou fazer tráfego pago, eu vou falar com o influencer, vou fazer tal ação. Isso é pensar operacional e tático. Como que tu constrói uma máquina de vendas? Iniciando pela estratégia. É a base, é o pilar fundamental da onde vem todo o resto. O que eu faço na etapa de estratégia? E por isso que eu disse que eu vou acelerar, porque tem bastante coisa para falar. Primeira coisa, eu defino o meu ICP. Tá? Alguém sabe o que é ICP? PIC? Não? Vocês conhecem, eu sei que o Dan já apresentou isso aí para vocês. PIC, ICP, perfil de cliente ideal. Eu tenho que saber para quem eu vou vender. Correto? Me diz uma coisa, você vende para todo mundo? Não? Oh, perfeito. Mesmo se vendesse, você pode vender para todo mundo. Você não pode ir ativamente atrás de todo mundo. Porque tem um perfil de cliente que põe mais dinheiro no teu bolso, que te dá mais retorno. O Joelso palestrou aqui, eu gosto muito de uma ideia dele, que é a estratégia high ticket, correto? Olha só, eu atendo empresas, desde que trabalho com veículo, ticket médio 60 mil, até empresas que ao infinito e além. Mas hoje o ticket médio de leads da MAV e de vendas da MAV é 540 mil. Agora, presta atenção aqui, é estratégico eu pegar o cara que põe mais dinheiro no meu bolso? Todo vendedor ele tem um limite, perfeito? Você não consegue vender para 100 clientes, você é limitado, o teu tempo é limitado. E você vai vender para uma fração das pessoas com quem você conversa. Isso nós chamamos de capacidade produtiva. Logo, vamos supor que tu consegue fazer 10 vendas no mês. Correto? Estão comigo? Perfeito. Meu ticket médio é 60 mil. Quanto que eu vendo? Se eu faço 10 vendas? 600. Tá, mas se meu ticket médio é 500? Entenderam a lógica? Tem clientes que faz mais sentido eu ir de atrás. Porém, para fazer isso, eu tenho que entender alguns pontos. Primeiro, fator estratégico e vantagem competitiva. Eu atendo uma empresa que ela está dentro das concessionárias.
perfeito? Ela trabalha com consórcio de veículo e está dentro das concessionárias. Ela tem uma vantagem competitiva, então, para ela faz muito sentido vender veículo. Porém, eu tenho empresas que elas se posicionam no agronegócio, e o agronegócio é bom demais. É muito bom, por quê? Você já pesquisou quanto é que é um pedaço de terra? Quanto que é uma terra produtiva? Cara, vai de 1 milhão para cima. Puxa o ticket médio para as alturas. E já foi falado aqui, não tem produto no mercado. Só quem atende eles é nós. E muitas vezes vocês não sabem disso. Que tem um cara que pode fechar 2, 3, 4, 5 milhões com vocês e vocês não estão atendendo. Vocês não estão indo atrás desse cara. Não tem um funil estratégico para pegar esse cara. Tem gente que acha impossível vender high ticket. Aqui eu tenho um monstro no consórcio. Cadê a Lígia? Levanta a mão. Não está aí? Está aqui, ó. Isso aqui é um monstro, cara. Essa mulher chega a vender 30 milhões sozinha no mês, focando em empresas. Uma pessoa produzindo 30 milhões. Eu tenho empresas com 40 vendedores que não produzem isso. Por quê? Visão estratégica, modelo de negócio. Outra coisa que eu tenho para mim definir meu ICP, produto. Não adianta eu querer high ticket, mas eu tenho uma empresa que não contempla, por exemplo, que não tem caixa, se posiciona às vezes só na minha parcela. Cara, às vezes o cara não vai dar certo, ele quer ofertar algo, ele quer tirar o imóvel, ele está transicionando. Então eu tenho que ter mix de produto às vezes. A não ser que eu vá pela pegada de investimento. Daí muda, eu atendo o alto padrão, porém mesmo com produto de meia parcela. Vocês estão compreendendo isso aqui? Meu produto vai definir a minha vantagem. Perfeito? Show de bola. E, por último, senioridade do time. Não adianta eu querer vender 1 milhão e o meu vendedor morre de medo quando fala de NCC. O cara começa a gaguejar, começa a tremer. Tem isso ou não tem? Eu treino vendedores, eu entro dentro das empresas de vocês e eu vejo isso acontecendo. O cara para diante de uma oportunidade, de um deal, e o cara treme, o cara não sabe conversar. Por isso eu tenho que ter um perfil interno para vender para esses caras. Vocês já estão fazendo a diferença porque vocês estão aprendendo isso. Consórcio high ticket, posicionamento, pessoas que querem crescer. Vocês já podem olhar para o alto padrão com muito mais confiança, ok? Como que eu defino o meu ICP? Eu vou listar os meus clientes e vou entender quais tipos de cliente que eu tenho maior taxa de conversão, quais clientes que eu tenho maior taxa de retenção, porque não adianta também, tá? Daqui a pouco eu vou lá e vendo horrores para um cliente, mas o cara paga 3 e vai embora. Adianta isso daí? Eu que não quero, é dor de cabeça, me queima com a administradora, perco dinheiro, tomo estouro, isso daí eu não quero. Ele tem que ficar, ele tem que estar satisfeito. E outra coisa, maior retorno financeiro. Quem é o cara que põe mais dinheiro no meu bolso? Eu listo os meus clientes, entendo esses fatores e eu tenho o meu ICP. Depois que eu tenho meu ICP, o que eu faço? Eu entendo a jornada de compra desse cara. Como que esse cara compra? Como que esse cara me conhece? Por quais caminhos ele anda? Porque estratégia é eu entender quem eu quero pegar, aonde esse cara está, e eu vou estar por onde esse cara anda. Esse é o jogo, perfeito? Quer um exemplo? Eu vendo para quem? Empresas de consórcio, né? Vocês estão num evento de consórcio. O que é que eu estou fazendo aqui? Estou conversando com vocês, estou criando uma conexão. Essa é a ideia. Onde é que o meu peixe está? Aonde esse cara está? E aí tem vários fatores, presta atenção. Se eu vendo para veículo, eu preciso de volume. Eu tenho uma empresa que com 30 vendedores vende 10 milhões. 30 vendedores vende 10 milhões para veículo. Mas eu tenho empresa que com 2 vendedores vende 10 milhões. Qual que é a diferença? O posicionamento. Tá tudo bem tu vender para veículo, mas tu entende que o esforço é maior. Vocês estão compreendendo isso aqui? Perfeito. Depois, qual que é a jornada de compra? Aí eu defino a minha estratégia de captação alinhada com isso, tá? Modal de vendas também. Presta atenção nisso aqui. Tem 3 tipos de formas de vender. No touch, low touch e high touch, tá? O que isso significa? Sem toque. Tem ou não tem administradora que tem lá uma loja virtual de consórcio no site? Tem ou não tem? Isso é no touch, o cara quer vender sem ter contato. Eu consigo fazer isso? Às vezes, ticket médio menor, talvez. Outro ponto, low touch, que é venda com pouco contato. E agora, você talvez vai se entregar. Quem é que gosta de fazer aquela vendinha no WhatsApp? Quem é que gosta de tirar pedido no WhatsApp? Perfeito. Tu acha que tu vai vender 2 milhões no WhatsApp? Só se tiver muita confiança, só se vir de um canal de indicação, porque tu não constrói relacionamento.
para vender alto padrão. E, por último, high touch. O que é high touch? É muito toque, é ir até o cara, é olho no olho, é sentir o cheiro do cara, que às vezes não é tão bom, mas esse é o jogo. Presta atenção nisso aqui. Tá? Eu sentei com uma administradora e eu dei uma consultoria para eles. Tá? A minha empresa tinha 10 funcionários na época, e eles tinham 42 só para o marketing. Porém, esses caras estavam gastando mais de 1 milhão no mês, tá? E com 1 milhão, eles estavam tendo resultado que cliente meu tinha com 60 mil. Você entende isso? Eles estavam gastando muito mais para vender. E eu sentei e o erro estava aqui. Eles estavam tentando vender um produto high ticket pelo WhatsApp, por automação, e não dá certo, meu querido. Tu vai ter que olhar olho no olho, tu vai ter que entender quem é teu cliente e desenhar isso. E, por último, alinhar o teu processo comercial com a jornada de compra desse cara. Tá? Vou correr aqui. Segundo pilar, criação de motores de geração de demanda. Se lembra qual que é o jogo da máquina de vendas? Eu tenho lead, eu tenho oportunidade chegando com previsibilidade e depois eu estou convertendo essas oportunidades. Então, o primeiro pilar é criar esses motores, não deixar a demanda parar. Tem que ter lead caindo. Mas lead qualificado, lead alinhado com o teu perfil. O gargalo de vendas está no topo do funil. Toda a tua produtividade está sujeita à tua capacidade de gerar demanda qualificada. Olha só, você fala com 30 pessoas qualificadas e fecha uma. Logo, tu já tem aqui mais ou menos a tua taxa de conversão. Então, o gargalo está na quantidade de pessoas que tu gera lá em cima. Se eu preciso de 30 para uma venda, logo com 90 é 3 vendas. E assim por diante. Então, esse é meu gargalo produtivo. Eu tenho que investir muita energia aqui. Vamos lá. Outro ponto, de novo, entender o conceito de CAC versus LTV. Quando eu entendo o quanto esse cara, eu pago para ter esse cara, e quando esse cara me deixa de dinheiro no bolso, eu consigo definir um canal assertivo. Senão eu faço besteira. E agora eu vou dar alguns canais para vocês. Tem um livro que eu sugiro, comprem. Tá? Tração. 19 canais que nós podemos adquirir clientes. Eu vou falar alguns aqui rapidamente. Tá? Canal de indicação. Esse aqui é o melhor. Né? Indicação é lindo, porque eu nem preciso de muito esforço. O cara já vem já meio que alinhado. Olha só. 3 coisas eu preciso vender para que uma venda seja feita. Para que o Pix entre, para o cara assinar o contrato. Primeiro, eu tenho que vender o vendedor. Ele tem que confiar em mim. Tem que entender que eu sou confiável. Segundo, ele tem que confiar na minha empresa. E, por último, no produto. A indicação já fez metade do trabalho. Canal lindo. Qual que é o problema da indicação? Eu controlo quantas pessoas vão ser indicadas para mim? É um canal que eu não tenho controle. É o melhor canal para venda, mas eu não consigo controlar. Eu posso ser inteligente, sistematizar esse canal, pensar de forma estratégica, mas eu não controlo. Segundo, influencer. E aqui está, cadê? A rainha dos consórcios. Ela é muito boa nisso. Nós tivemos projetos junto. Ela fecha com influencer. E aí vem muito lead. Impulsiona com tráfego pago, dá muito certo. É um canal muito bom. A galera, de uma administradora que eu ia falar o nome, e o Fábio ia me puxar a orelha, não vou falar, é muito bom nisso. Tem gente que vocês conhecem aí, que vendem muito. Daí tem um cantor indicando eles, tem um outro cara indicando um jogador de futebol. Isso é investir em influencer. E tu une esse canal de forma estratégica. Eu vou falar aqui, e não é propaganda, tá? Tem o mal deste tempo, que é o famoso tigrinho. Vocês conhecem o tigrinho? Vocês não põem dinheiro nessa porcaria, né? Por favor. Olha só como esses caras crescem, através de canal de influencer. É igual pensar canal de vendas. Quanto que eu vou investir para crescer? É 100 mil no mês? Vou investir em influencer. Qual que é a taxa de conversão? Quantos leads vêm? Você consegue sistematizar? Terceiro, parceiros. Já foi falado, imobiliária. O pessoal do agro é muito bom. Eventos. Eventos é uma forma de tu ter leads. Quer um exemplo? Quem é que já está vendo os lançamentos que estão sendo feitos através do consórcio? É um canal, é igual a evento, só que é online. É um evento online. Eu vou lá, eu nutro as pessoas, eu dou informação e a galera vem. Aí quem vende através de evento online, o Dan está aqui, inclusive um cara que eu admiro muito no consórcio. Depois, 2 canais, prospecção ativa e embalde marketing. Tá? Vou acelerar aqui. Algumas observações sobre o outbound. Vocês sabem o que é outbound marketing? Outbound é prospecção ativa.
é pegar a lança aí de arpão atrás do meu peixe. Porém, normalmente tem que ser um peixe grande. Tem que ser um peixão para valer a pena esse esforço. Olha só, eu só consigo previsibilidade no mercado B2B. Por quê? Porque eu não consigo listas de pessoa física. Então, se eu quero prospectar ativamente, tenho que ir para empresas, correto? Eu tenho que ir atrás de empresas. Eu me lembro de uma consultoria que eu dei, na verdade foi um diagnóstico. Os caras dominavam muito o agro e queriam me contratar e me acharam caro na época. Eu falei, cara, tu tem uma lista de agro, põe a tua galera para vender para esses caras. Põe a tua galera para prospectar agronegócio. Ele tinha uma lista de vários empresários. Eles fizeram, os caras venderam tanto que não queriam mais nem me contratar. Eu perdi o contrato porque eu indiquei. Venderam demais, ticket elevado, produto alto. Por quê? Prospecção ativa, mais B2B. B2C não dá certo, inclusive tu está infringindo a lei de proteção de dados. Tem que ser B2B. Inclusive, o livro Receita Previsível te mostra como criar uma lista de prospecção, utilizar a metodologia Cold Call 2.0 e crescer muito. O que é bom do outbound? Ticket médio mais elevado. Falei da Lígia que está aqui. Tu vende para os cabeção. Ela vende 30 milhões com 5 clientes, com 6 clientes. Por quê? B2B, prospecção ativa. Aqui, quando eu coloco alguém atrás de mim, eu preciso que esse cara seja muito especialista, seja um caçador para abrir essas empresas e marcar uma reunião para mim. Outro ponto importante. Normalmente, quando eu tenho uma estrutura quebrada, quando eu tenho uma estrutura especializada, eu tenho 3 BDR para abastecer um vendedor. No embalde marketing eu tenho 1, entendeu? Porém, eu tenho muito mais custo de mídia. Vou acelerar aqui, porque tem algumas coisas e eu tenho 10 minutinhos só. Tá? Algumas verdades sobre o Ads, sobre o embalde marketing. Tá? E aqui vocês vão dizer, Gabriel, não é o que tu vende, é o que eu vendo. Mas uma verdade é, o embalde marketing, o Ads, é uma máquina de moer dinheiro. Como assim uma máquina de moer dinheiro? Se tu não acertar a mão, tu vai torrar dinheiro e vai torrar fácil. Né? Como eu falei, aquela empresa investia 1 milhão no mês e tinha o mesmo resultado do que empresas tinham comigo com 60 mil. Então, tu pode torrar muito dinheiro fazendo errado. Segundo, está cada vez mais caro e competitivo. Quem é que fazia anúncio online em 2015 aqui? Tem alguém que fazia? 2018, um tempo atrás, ninguém? Cara, era o filé. Pensa em coisa mais maravilhosa. Tu botava uma grana ali, chovia dinheiro, porque ninguém estava no digital. Agora não. Agora os caras estão no digital. Quando eu sentei, só para vocês entenderem, tá, galera? Eu tenho administradoras que eu atendo, hoje eu atendo administradoras de consórcio, e eu conversei com algumas são muito exclusivistas. Não pode ficar comigo e com os outros. Tem contratos que, se deixar, tu nunca mais vende para consórcio. Sentei com uma administradora e eles estavam dispostos a pagar 40 mil para vender 1 milhão. 40 mil para vender 1 milhão e está competindo com vocês. Ele está fazendo anúncio, ao passo que você precisa vender 1 milhão com 5, 6, 7 mil no máximo. Eles estão botando 40 mil e estão competindo contigo. Você entende que tem competição muito grande? Tem uma empresa de consórcio aqui, que no mês de outubro do ano passado, vendeu 1 bilhão em um único mês. Sentei com a equipe de marketing deles, investiu 1,5 milhão, e não era nem administradora. Vocês entendem o jogo está ficando difícil. Perfeito? Então, a gente precisa de estratégia. Não posso ser dependente de uma plataforma. O caso do Twitter. Twitter saiu do ar. Se eu precisasse do Twitter para vender? Tem gente que é sócio do Facebook e do Google. Cara, começa a distribuir. Esteja no YouTube, esteja numa presença orgânica, comece a distribuir para te não ficar dependente. Porque uma hora muda a regra do Facebook, tu perde teu negócio, irmão. Mas aqui está um ponto importante. É um canal com muito potencial de aceleração. Se tu acertar esse canal, se tu conseguir um processo e te garanta a taxa de conversão, tu vai, cara, de 1 milhão mês para 30 muito rápido. Muito rápido. Tem um cliente que ele começou, há uns anos atrás, investindo 1.000 por mês. 1.000zinho por mês só, que ele gastava comigo. Na época eu era bem baratinho. Isso em ads. Agora o cara investe mais de 300 mil por mês. Isso é coisa de 3 anos. Não faz muito, não. Por quê? Porque o cara achou a veia e botou o pé no acelerador. Então, é um canal que escala muito se eu tenho previsibilidade.
E, por último, o desafio está mais depois que tu acerta a mão e tu conseguir trazer pessoas para te acompanhar do que no próprio canal. Porque daí eu começo a crescer e eu não consigo mais escalar porque eu não tenho gente. Vamos lá, e agora? Agora eu vou a pique, tá? Alguns erros nessa etapa. Não ter clareza sobre o que é uma oportunidade de negócio para a empresa. Cara, você sabe o que é um lead qualificado para ti? Quais são as características desse cara? O que é um MQL? Se tu não sabe, tu não traz esse cara. Tu não tens porque não pede certo. Tem que saber o que é um lead qualificado, quem é o cara que tem que trazer para a tua operação. Aí tu larga o BO para marketing e marketing que se vire. Batata está assando no colo dele, mas tu tem que saber qual que é o perfil de lead. Ninguém quer lead, porque tu pode ter 500 leads e não ter nenhuma venda. Tu quer oportunidade. Mas para isso acontecer, tu tem que saber o que é uma oportunidade. Não é o cara caindo no colo, coisa linda, né? Olha só, vou dar um exemplo. Eu tenho uma cliente, não sei se não está aqui, a Júlia, da GetCom. Está aí? Não vi ela. Essa menina, para um cliente, ela vendeu 41 milhões. Para um cliente. 41 milhões é muita coisa. Vocês gostariam de uma venda assim? Sabe quando ela pagou nesse lead? Pagou 10 pila. E vendeu 41 milhões. Mas sabe quanto tempo ela ficou no osso? 20 dias para falar com o cara. E daqui a pouco eu estou brabinho. Não, mas não me atende, não dá certo. Cara, uma vez que tu entendeu quem é teu perfil, tem que ter processo. Se ela desistisse antes dos 20 dias, não fechava. Beleza? Agora eu vou a pique, tá? Uma coisa que eu preciso. Se eu não tenho uma máquina de aquisição de talentos, eu não escalo. Porque o que eu vejo empresa que cresceu, acertou na máquina de aquisição ali de contatos, de leads, mas, de repente, não consegue escalar porque não está recrutando. Não tem uma máquina para trazer talento. Assim como tu tem que ter uma máquina de vendas, tu tem que ter uma máquina que traz pessoas para te poder escalar. Bora, agora eu vou a pique, tá? E, por último, invista em estratégia de CRM. Esteja em todos os lugares. O cara está no YouTube, esteja no YouTube. Está no Eds, vai no Eds. Está no evento, vai no evento. Esteja em todos os lugares. O último que eu vou falar com ênfase, o resto eu vou a pique, porque eu tenho 5 minutinhos, tá? Criar uma estrutura de conversão. Eu falei da Mave, mas nós temos a MSales, tá? Que é uma empresa que saiu de dentro da Mave, que é uma empresa de consultoria comercial. Através da MSales, eu treino os vendedores de vocês, eu treino o gestor de vocês, a gente faz aí toda essa brincadeira. Esse aqui é o maior fator de insucesso na construção de máquina de vendas. Tem pessoa que não está vendendo para lead simplesmente porque não tem processo de vendas. É uma verdade dura, mas isso é verdade. Então, uma vez que eu monto essa estrutura, o que é máquina de venda? Trazer contato e converter contato com previsibilidade. Eu não vou falar isso aqui no detalhe, tá? Porque vocês querem almoçar, então eu vou só passar aqui e a gente está encerrando, que eu tenho 5 minutinhos, tá? Coisas que tu tem que ter. Um playbook de vendas. Alguém sabe o que é playbook de vendas? Teu processo documentado. Importantíssimo. Segundo, perfil de vendedor ideal. Como assim perfil de vendedor ideal? Cara, eu construí a máquina, mas quem vai operar? Quais são as características da pessoa que vai vender para a minha empresa? Porque, às vezes, eu pego vendedor que tem medo de ligar. Uma vez eu fiz um projeto com uma empresa gigantesca. Ela queria montar um canal. E aí contratou sem a minha consultoria. Perfeito, vamos meter ficha. E ela contratou um treinamento meu. Eu fui treinar os caras para fazer o tal do roleplay, a simulação. Os caras tinham medo de ligar. Cara, como é que eu vou vender se tem medo do cliente? Tem como isso? E isso acontece. Perfeito? Então, eu tenho que acertar em quem eu trago. Eu tenho que entender as características. Vamos avançar aqui, tá? Daí, aqui na estrutura de conversão, playbook, perfil de vendedor, construir um funil de aquisição de talentos, investir em treinamento, sales enablement e gestão comercial. Ritmo, ritual e rotina. Agora, só passada de olho. Se vocês quiserem um e-book, tá, da Mave, Insight Sales para operações de consórcios, pega aí, baixa esse e-book, é um material muito bom, ensina vocês a construir essa estrutura, tá? Então, agora eu vou falar rápido, mas eu tenho uns material para dar para vocês e vai dar tudo certo, perfeito? E, no final, quem me chamar, quem me marcar no Instagram, eu vou mandar o link dessa palestra e vai ter tudo ali, tá bom? Posso avançar aqui? Tá bom, dá um minutinho. Agora eu tenho que acelerar, galera. Ele está me dizendo que eu tenho 3 minutos. Em 3 minutos, agora eu vou voar aqui nesse palco. Perfeito?
Me largaram numa missão ruim, né? Todo mundo com fome. Perfeito, mas agora vai dar tudo certo. Posso avançar? Vou avançar. Tem mais um desses, galera. Vamos lá, rapidão. Integração de marketing e vendas. Tem que integrar canal. O teu marketing não pode estar preocupado só com lead. Ele tem que estar olhando para a linha final. Aqui, eu alinho os times, defino SLA. Alguém sabe o que é SLA? Nível de acordo de serviço. Qual que é o lead que o marketing tem que entregar? Eu tenho que definir isso para o marketing. Cara, tu tem que me entregar esse perfil de lead, nessas características, perfeito? E SLA de vendas. Isso aqui resolve a briga de marketing e vendas. Quando eu tenho o critério do lead, a quantidade, e o processo que o vendedor tem que executar, deu gol, galera, deu certo. Integrar as ferramentas. Vamos lá. Agora aqui rapidão, tá? Agora isso aqui eu vou passar a termo. Tem que implementar a tecnologia, vendedor tem que responder para a ferramenta que faz a coisa escalar, perfeito? Gestão por dados. Toda máquina de vendas é previsível, eu tenho mensuração. Se eu não meço, eu não gerencio. E aqui vencei os ops, algumas paradas. Aqui tinha algo legal, mas eu não vou me bater nisso, tá? Que aqui é alguns funis de marketing e funil de vendas. Galera, vendas é funil. Nós temos as passagens de cada etapa aqui. Cada passagem me traz algo, me conta uma história. Eu preciso saber ler os números. Vamos lá. Por último, escalabilidade. Eu preciso ter um modelo de crescimento escalável. Ou seja, cara, insight sales, vou para o exterior, começo a vender nos Estados Unidos, no Canadá, começo a vender lá em Portugal, começo a vender na China. Vocês vão se surpreender com a quantidade de brasileiro que tem na China. Nem eu sabia que tinha tanta gente lá. Lá dá para vender muito consórcio. Os caras vão para lá, eles querem voltar, eles querem construir patrimônio para a família. Mais um e-book. Tá? Esse e-book aqui é sobre como construir uma operação de consórcio escalável. Como eu falei, no final, me chama no Instagram que eu mando para vocês a apresentação. Perfeito? 36 segundos, tá? Aprendizado e ajuste contínuo. Sempre tem um parafuso para apertar nessa máquina. Tá? E metodologias ágeis na execução. É o último slide, eu termino aqui. O que é metodologia ágil? Cara, tu não vai começar um processo de vendas, não contrata a Salesforce, que é 1 milhão no ano, no mês, no ano, que é um absurdo de caro. Começa barato, pega um CRM gratuito, tu entende? Começa pequeno, valida e amplia, ok? Essa é a brincadeira da máquina de vendas. Galera, finalizei. Boas vendas para vocês. Perfeito? Peço perdão pela demora. Salve de palmas aqui, Gabriel Esteves. Máquina de venda. Muito obrigado, meu amigo.